Diz assim a palavra do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifício e ofertas e manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém e amém. Queridos, poder sentar. Eu queria chamar a atenção de vocês desse texto de Amós. Amós faz parte da coletânea dos profetas menores, por isso que é difícil de se encontrar. Vocês têm Amós na minha Bíblia, né? É um conteúdo, é um volume pequeno, né? E até difícil de se encontrar dentro do compêndio da Escritura como um todo. Mas, meus queridos, eu queria assim pensar com vocês, qual foi a mensagem que Amós teve, né, nas visões, nos atos proféticos que ele fez. E assim, a priori eu queria que você entendesse a figura do Amós, que a palavra Amós significa condutor de carga. Era assim o nome do autor, o significado da palavra Amós. E o estilo de Amós era um estilo muito simples, era um estilo muito objetivo, muito sucinto. Diferente da linguagem, vamos supor, de Ezequiel, né? Ezequiel é uma linguagem muito complicada, é uma linguagem muito apocalíptica, uma linguagem muito difícil de compreensão. E já Amós realmente tinha uma linguagem simples, um estilo objetivo, como eu já disse. E ele permeava justamente sobre o juízo nas nações pagãs e também mencionava condenação sobre a nação de Israel. E aí eu queria extrair esse texto, né? Não vou prolongar dentro de um contexto, ou seja, mas eu quero me deter nessas frases a partir do verso 21 ao verso 27. Nós vamos fazer paralelos em outros textos semelhantes. Mas eu queria pensar com vocês justamente sobre a obediência, que é primazia para com Deus. Tem muito crente que não compreende, ele tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas acha que pode ser um crente sem ser obediente ao Senhor. Eu sempre digo, ele se dispõe a dizer, eu quero Jesus como meu Salvador, mas não quer admitir Jesus como seu Senhor. E lembre de uma coisa que é fundamental na minha e na tua vida: nós vivemos uma vida em obediência. E em meio à obediência, a gente, no lugar de obedecer o Senhor, em viver uma vida de santidade, nós devemos muitas vezes, em dado momento, nós começamos a camuflar, a brincar, como é que diz? A ridicularizar com as coisas santas de Deus. Isso é perigoso. E o texto que nos remete não é uma nação pagã, mas o próprio povo de Israel, que era o povo eleito, o povo escolhido, o povo que Deus chamou entre todas as nações para ser o povo escolhido dele. E aí eu queria pensar com vocês, meus queridos, realmente acerca da necessidade de nós priorizarmos a obediência ao Senhor. E aí nós vamos ver que o primeiro ponto que eu quero evidenciar é que a falsidade, melhor dizendo, religiosidade, não é agradável aos olhos do Senhor. Olha como Amós, ele testifica contra aquele povo, onde ele diz no verso 21, acompanhe comigo ao texto, diz, olha, aborreço,
desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, e não tenho nenhum prazer. Olha a forma tão forte, olha a forma tão terrível que o profeta diz àquele povo. Ele usa dois termos muito profundos, né? Onde ele diz comigo, ele diz assim conosco, vamos dizer, diga, aborreço e desprezo. Por que ele foi tão enfático? Por que ele foi tão, tão repetitivo, tão prolixo? Ele poderia ficar só com um adjetivo negativo, mas ele diz e ele repete. A voz de Deus branda diz, olha, eu aborreço, eu desprezo o quê? As festas, as assembleias solenes. O que é assembleia solene? É culto como esse. É eventos como esse, em torno da mesa do Senhor. É ambientes solenes, que a gente tem o culto diário, a gente tem o culto contínuo, mas a gente tem o domingo com o memorial do Senhor, a gente tem o mês todinho, mas a gente tem a ceia com o memorial do Senhor, e a gente se reúne em torno dessa mesa, em torno do nome do Senhor, em torno realmente dessa indumentária, desse prédio, desse templo, e dizemos, vamos louvar o Senhor. Mas muitas vezes a gente se reúne, Jobson, a gente faz tudo, menos louva o Senhor. Quantas pessoas talvez possam ter entrado aqui, vem fazer muitas outras coisas, menos adorar o que é digno. E a mais denuncia, vocês estão se reunindo, estão aí, mas não estão no meu agrado. Vocês estão em festa, vocês estão em assembleia, vocês estão em culto, vocês estão em cerimônia religiosa, vocês têm tudo e está aí, menos o que? Me adorando. E é necessário a gente perguntar, eu vim adorar o Senhor de fato? Ah, eu vim, pastor, mas eu estou adorando o Senhor. Já observou como a gente num culto, a gente tem tanta movimentação, a gente tem tantas idas ao banheiro, como eu sempre digo, eu sou chato nesse sentido, a gente passa uma tarde toda em casa, a gente não vai no banheiro, a gente tem um culto 1h30, é 2 vezes no banheiro, é 1,5 litro de água. É um cutucado, é o celular, não fica. Enfim, meu irmão, eu estou aqui num ambiente onde eu tenho que estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Amós denunciou isso daí, e eu denuncio à luz da Escritura, para mim, para ti. Entendemos que é necessário a gente adorar o Senhor dentro do princípio que a Bíblia diz, do entrega. Hoje se reúne um culto, se fala em pastor presidente, se fala em político, se fala em toda qualidade, se fala em teologia, se fala em psicologia, em sociologia, menos adoração ao Senhor. Aí o Senhor diz, olha Amós, diz a esse povo que eu estou aborrecido. Diz a esse povo que eu já não aguento, que eu já desprezo essa falsidade aí, essa religiosidade, esse juntar aí, estão aí, a paz do Senhor para cá, a paz do Senhor para acolá, mas dentro de vocês não estão me adorando como deveria me adorar. Eu sou o Senhor. E Amós diz, Senhor dos exércitos. Nós não estamos aqui, meu irmão, adorando a Baal. Você não está prostrado aí, sentado nessa bancada, não está aqui diante de Baal, não está diante de Astarote, não está diante de Dagon, não está diante dos ídolos do passado, não está diante dos ídolos lá, vamos supor, da Mesopotâmia, não estão diante dos ídolos feitos por gesso, por madeira. Você está diante do Eu Sou, o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que diante do Todo-Poderoso nós devemos nos prostrar. A Bíblia diante disso, do Todo-Poderoso, a gente tem que reconhecer que só Ele é Deus. E muitas vezes nós agimos como Deus fosse uma coisa. Vamos analisar o tempo em que o Senhor se reunia com o povo, lá com Moisés, o mundo fumegava e só ali, Moisés, faça um risco aqui, diga o povo que não passa, não, se passar, eu derrubo. E as pessoas hoje vêm para a casa de Deus, na maior cara de pau, põe uma máscara, põe um óleo de peroba, sai daqui na maior simplicidade, vai ali tomar uma cachaça, vai ali no motel, vai ali falar da vida do... Meu querido, você está adorando, seja aqui dentro ou fora, mas se conserte, diga, Deus, eu preciso te adorar, porque tu és Deus.
Não é servir ao pastor, não é servir ao diácono, não é servir à igreja, mas servir ao que está no trono. E é isso que o texto deixa bem claro, que Deus exige. Deus não simplesmente, Ele pede, mas Ele exige de mim e de você exclusividade. Deus diz, não podemos servir a dois senhores, não podemos dividir a glória de Deus. Eu ignoro quando se vai para um culto, onde se fala de tudo. Os 60 anos é da igreja, mas o culto tem que ser para o Senhor. A primazia é para o Senhor. A glória é para o Senhor. É isso que a gente não pode abrir mão. Deus diz, a minha glória, pois não darei a outro. Deus não abre mão de sua glória. Amém, irmãos? E Deus disse bem claro, olha, eu aborreço, eu desprezo as festas, as vossas assembleias, eu não tenho prazer nenhum. Só aqui será o suficiente para a gente estar pasmo diante dessa mensagem negativa que ele dizia ao profeta e que diz a mim e a você hoje. Será que Deus descesse hoje em pessoa? Chegasse, olha, eu estou cheio do culto da congregacional. Mas Senhor, por que, Senhor? Vocês fazem tudo, menos me adoram. Joninha vem, vai cantar lá, mas ele vai para se exibir. Jobson vai lá, vai mostrar o sapato que é de couro, que o outro realmente é da China. Meu querido, eu vim aqui adorar o grande eu sou. Eu vim dizer que Ele é grande, que Ele é grande, que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é Senhor, que Ele manda, que Ele demanda, que Ele sobe, que Ele desce, que Ele exalta. Ele é Deus. E o fato só dele ser Deus, Ele é digno. Ele é digno. E a gente não pode abrir mão dessa dignidade dEle. Amém? E diante de tudo isso, Ele aí prossegue descendo a lenha, dizendo, olha, ainda, diz o verso 22, que oferecereis holocaustos e ofertas e manjares, e não me agradareis deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Eles ainda, ou seja, há um acréscimo, há um grau a mais. Vocês pensam que eu só estou realmente aí chateado, aborrecido, abominando a forma de você me cultuar. Eu quero dizer uma coisa a vocês, olha, tem mais, essas ofertas aí que vocês acham, são animais servados. Quantas pessoas chegam, eu vou adorar o Senhor, ou eu vou ofertar ao Senhor. Aí fala, Deus não é comprado por dízimo, por oferta, por dinheiro. Essa pessoa que diz a você que Deus, traga o seu carro, queime o carro na fogueira santa e traga para o Senhor, está dando para Ele, não para o Senhor, porque o Senhor já é digno de tudo. Agora o que Deus quer de mim e de você é respeito, obediência, santidade. É isso que ele diz, e ele deixa bem claro, meus queridos, nesse texto. Ele diz, as diversas ofertas, sem obediência, não tem prazer nenhum. Ele diz, quando nós formos ofertar ao Senhor, e se de fato nós não tivermos em comunhão com o irmão, ele diz, deixa a oferta no altar e não oferte, vá reconciliar com o teu irmão. É isso que a Escritura diz. É isso que é necessário eu fazer. É necessário que Jonathan faça, que Nailson, que Cássio, que cada um da gente façamos. A gente pensa que compra Deus com holocausto, a gente pensa que compra Deus com oferta, a gente pensa que compra Deus com oração, com reza, com não sei o quê. Não se faz isso, meus queridos. Tudo que a gente vai dar a Deus, já vamos dar daquilo que já é dele. E aí eu queria pensar com vocês, justamente a partir desse texto, e lembrar daquele episódio de 1 Samuel. Analise comigo, por favor. 1 Samuel capítulo 15, meus queridos. Olha aqui o mesmo paralelo no sentido em que o Senhor manda, diz o contexto que Deus manda, de fato, o rei Saul exterminar aquele povo. O Senhor disse que não deixe nada, não disse, olha, não traga nada, diz o capítulo 15, a partir do verso 9, e diz o texto que simplesmente, meu irmão, Saul, quando viu o profeta, disse, olha profeta, eu cumpri a palavra do Senhor, estou a parafrasear, eu cumpri o desígnio de Deus, simplesmente eu estou aqui dizendo que tudo aquilo que Deus mandou fazer, eu fiz. Diz o verso 9, Saul e o povo poupou Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e
desprezível destruir. Ou seja, destruir as coisas desprezíveis. Aquilo que muitas vezes é desprezível para você, você destrói, você despreza. Mas diz o texto que ele guardou o melhor para o Senhor. O quê? As ovelhas mais gordas. Pensando ele que estava o quê? Agradando a Deus. Quantos crentes pensam que agrada a Deus com oração? Mas oração sem comunhão, sem respeito, sem santidade, não tem sentido nenhum. Quantas pessoas pensam que compra a Deus, Jobs, trazendo dízimo para olhar aqui, Senhor, eu estou aqui contigo, não tem nenhuma dívida contigo. Aqui o texto deixa bem claro que Samuel adverte a Saul. Samuel adverte a Saul de forma tremenda. E ele diz, olha, Saul e o povo poupou. O melhor o quê? As ovelhas. O que tinha de gordo. E prossegue o verso 13. Veio Samuel a Saul e disse-lhe, bendito és tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha o que é que Saul disse aqui, ó. Olha, profeta Samuel, eu quero dizer uma coisa. Eu executei a palavra de Deus. O que Deus mandou, eu fiz. Não é isso? Aí prossegue. O verso 15. Respondeu Saul de Amaleque os destruí, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor. Escute bem, eu quero abrir um parênteses, que eu já falei essa referência e quero reprisar nessa noite. Saul era o rei. Quem mandava era Saul. Quem desmandava era Saul. Mas diz o texto que Saul disse, olha, Saul e o povo, depois ele tira, ele diz, o povo poupou o melhor das ovelhas. Mas quem era o rei? Era ele. Não queira culpar os outros daquilo que é de cunho de sua responsabilidade. Quantas vezes eu estou numa enrascada porque alguém me colocou? Não, mas eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Amém, irmãos? Quem é o pai da casa? Quem é o chefe da casa? Quem é de fato aquela pessoa? É você, sou eu, somos nós. Vamos ser responsáveis pelas nossas ações. E aí você vê que simplesmente Saul tentou o quê? Tirar o corpo de fora e disse, olha, foi o povo, Samuel. Profeta, foi o povo. Mas aí o profeta prossegue, né? Dizendo no verso 21, mas o povo poupou o despojo. O verso 22, porém Samuel disse, que tenho porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, quanto ao que obedece a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a oferta de carneiro. Lembre-se de uma coisa, o obedecer, diga comigo, obedecer é melhor do que o sacrificar. Não pense que você vai comprar a Deus um sacrifício. Os contemporâneos de Amós pensavam que podia comprar a Deus com oferta. Os contemporâneos de Zé Maria, de Severina Rocha, de Gracinha, pensam também da mesma forma. As pessoas, tem muito crente que pensa que compra Deus, né? Aí eu vou dar um jogo de sofá novo para o pastor, como eu dizia hoje de manhã, para o pastor ficar ali, ó, na mão dele. Eu quero dizer, você pode comprar pastor, agora você não compra o trono lá de cima. Você pode comprar advogado nessa terra, juiz, promotor. Você compra o Supremo, como se vende. Mas você não compra o soberano do soberano. Ele não. Ele não. O soberano você não compra, porque ele é incomprável, porque ele tem tudo em suas mãos. Amém, irmãos? E aí você vejam bem claro que eles ainda, as ofertas de holocaustos, as ofertas de manjares, eu não me agrado. Ele aqui mostra bem claro, meus queridos, primeiramente que a falsa religiosidade não é agradável aos seus olhos, os diversos ofertas e e toda sorte de holocaustos, sem a obediência, não tinha nenhuma validade também para ele. E vê o terceiro ponto. E aí eu quero abrir um parênteses bem tremendo. Olha o que é que ele diz aqui. Os cantos e louvores que não são expressões do coração, são desprezíveis aos olhos do Senhor. Atente vocês aqui para o verso 22 comigo. Diga comigo, ó. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas
liras. Você está observando o que o Senhor está dizendo aqui? Ele diz o quê? Afaste de mim o estrépito, é o alarido, o barulho. Olha, vocês parem, porque o meu ouvido já não aguenta essa imoralidade. Quantas espécies de música hoje, que se fala em tudo, menos na adoração ao Senhor. Nós estamos adorando, hoje tem mais show do que adoração. Hoje tem mais espetáculo do que culto. Os cultos viraram espetáculo. Os altares viraram palco. E a gente tem que entender, eu tenho que adorar o que está no trono. E ele diz, eu abomino, eu afasto de mim esses cânticos, esses alaridos. Olha, parem, porque eu já não aguento. Não tenho como ouvir realmente as melodias das vossas liras, dos vossos instrumentos. E eu posso dizer, quantas qualidades de louvores, que em nada glorifica o Senhor, que em nada exalta ao que merece toda glória. E aí, meus amados, vamos ver aqui, ó, a forma do culto, a forma de oferenda, de ofertório, a forma de cantar. Tudo isso engloba a adoração. E essa adoração só tem sentido quando ela é vinculada na justiça e na obediência. E aí, por fim, eu vou para o quarto ponto, e veja comigo o que o Senhor prossegue da mesma forma dura, onde ele diz aqui no verso 25, onde ele mostra, olha o verso 25, olha, ele mostra que tempos e experiências na obra de Deus não significa aprovação diante do Senhor. Olha a dureza de Deus, olha a forma rígida que Deus diz para com o seu povo. Ele diz, apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Repita comigo, por 40 anos o povo ofertará ao Senhor. Se poderia dizer que é grande coisa ofertar por 40 anos? Sim ou não? Claro. 40 anos no deserto ofertando. Alguém pensa, não, eu já estou mais do que quite. Eu sou um crente experiente. Eu já dei o que tinha que dar ao Senhor. Eu passei, foi 40 anos ofertando. Aí Deus, tu estás aí pensando, passar os 40 anos? Sim. Mas ao mesmo tempo que ele ofertava a Deus, ele ofertava aos ídolos. E aí nunca esqueça que a experiência sua, se não for com exclusividade para o Senhor, ele não tem sentido. Pastor, Deus é exclusivo. Ele quer você por completo. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo a Satanás. Você não pode servir a Deus e aos ídolos. Você não pode servir a Deus e a você mesmo. Se você quer servir a Deus, a primeira coisa, à luz da Escritura, que você tem que fazer é desagradar a você mesmo. Jesus deixou bem claro isso. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não existe evangelho. Quem manda na minha vida sou eu sou dono da minha vida. Pois está ruim. Vida de crente, ele não tem vida. Quem manda na vida dele é o Senhor. Deus é dono de mim e de você duas vezes, por criação e por adoção, para os salvos. Entenda isso vocês aí. O salvo vai entender que ele não tem vida. A vida é do dono da vida, que manda e desmanda. E a gente quer servir a Deus de forma, como é que diz assim? Tipo estilo brasileiro, do jeitinho. Isso não existe. Isso não existe. Eu estou há 10 anos dentro da igreja. Pastor, você pode estar 100. Pode estar 40. Mas se você não tiver a luz da Escritura, você está, só enganando você mesmo. E aí eu vou ser bem franco. Se você não se enquadra nisso daqui, não há sentido de você estar dentro dessa igreja. Pastor, o senhor está expulsando? Não estou expulsando ninguém. Só estou dizendo uma coisa, não queira você enganar você mesmo. Tem muita gente que pensa que é salvo, e quando Jesus vem buscar o povo dele, ele não vai morar no céu. É triste dizer isso, mas é verdade. É triste dizer isso, que as pessoas, pastor, eu estou aqui, se Jesus vier agora, eu vou ser, eu digo aqui, se tu não tiver mediante essa palavra aqui, você estaremos perdidos, porque eu tenho que me enquadrar aqui dentro. Tem gente que está na igreja, mas não tem nada de salvo. Tem gente que está está lá, mas ele não tem nenhum princípio escriturístico.
E aí eu digo uma coisa a você: pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém. O que salva é você reconhecer que você é miserável, pecador, e que só em Cristo há justiça plena, agradável aos olhos de Deus. Não querer você, olha e pense no crente bom, sou eu. Se o Senhor viesse agora, subir um crente, sou eu. Não. Entendam isso. Se você vai morar no céu, eu vou morar no céu, de fato. Eu acredito, eu tiro si. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça e unicamente a graça. E aqui nos faz mostrar isso. Nos faz que o homem por si só é incapaz de agradar a Deus. Com seus atos, 40 anos no deserto. Mas não tinha mérito nenhum. Mas o que eles faziam? No lugar de reconhecer a sua pecaminosidade, eles camuflavam com sua religiosidade. Já observou que aquelas qualidades de crente, os que têm a saiona, os cabelão que não chega nem a tesoura, né? Ele olha para os Jobson, está quase desviado. Eu sou o homem de oração, o homem que tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, ele não despreza o irmão, ele não condena o irmão. Ele diz: o irmão é tão irmão quanto eu, é tão carente quanto eu, é tão indigno quanto eu. Já imaginou que vamos saber quem tem dignidade de tomar ceia e quem não tem? Os miseráveis ficam de um lado e os santos de outro. Não, não existe, não. Todos somos miseráveis. Pastor, isso é realidade. Somos miseráveis. É como diz certo pregador, é um miserável falando para outros miseráveis. Agora só que isso é duro para a gente dizer, não, para mim eu era o abençoado, mas à luz da incapacidade nós somos miseráveis. Mas um dia o Senhor olhou para um miserável da minha qualidade e disse: eu te amo, eu te quero, eu vou te fazer um instrumento. E Deus um dia olhou para ti, mesmo você não sendo nada, Ele disse: eu te escolhi. Isso é tremendo, meus irmãos. Amém? E aí você vê aqui o Senhor deixando bem claro que as experiências, 40 anos, podia ter tudo. Mas se eles não tivessem realmente a graça de Deus, se eles não reconhecessem as suas incapacidades, eles eram altamente perdidos. Mas o povo, no lugar de reconhecer as suas falhas, eles camuflavam, como eu disse, com a sua religiosidade. Culto solene, cântico dos mais estredantes, oferta das mais volumosas. O Senhor disse: nada disso, o que me agrada. É tudo hipocrisia, é tudo falsidade, é coisa que às minhas narinas não é aprazível. E você, o que é aprazível ao Senhor? E aí o que é aprazível ao Senhor eu quero colocar como prática nessa minha breve homilia. A aplicação do texto, eu queria que nós sintetizássemos no verso 24. Vamos lá? Vamos lá, meus queridos. Antes, olha aqui, enquanto ele falar ainda, não é isso? Ele prossegue descendo. Ele agora ele dá uma guinada, uma contrariedade. Ele diz: antes, corra o juízo com mais águas, a justiça como ribeiro perene. Ah, Deus, como é que eu vou te agradar? Ele diz o quê? Antes, tem o quê? O juízo como água em abundância. E o quê? E a justiça como um rio permanente. Em suma, quer agradar a Deus? A palavra de ordem é obediência igual à justiça. Ah, pastor, como é que eu posso agradar a Deus em justiça, se eu sou incapaz? E aí, onde mora a guinada. É quando você entende que é incapaz, você vai reconhecer quem é capaz. E a capacidade, meu querido, não está no homem, não está nas ofertas, não está nos cultos, não está nos cânticos, em qualquer outra coisa terrena. Mas a capacidade está naquilo que o Senhor deixou bem claro,
em Mateus capítulo 5. Analise comigo. Mateus capítulo 5. Olha a exigência de Jesus aqui, meus queridos. Há um povo muito religioso como os fariseus. Capítulo 5, verso 20. Analise a complexidade e o perfil top que o Senhor faz aqui para conosco. Qual é o verso 5? Vamos lá. Capítulo 5, verso 20. Amém? Olha o que é que diz, olha. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. É algo desesperador um negócio desse. Se a justiça de vocês não exceder, não for além dos escribas e fariseus, olha, vocês não podem o quê? Nem ver o reino de Deus. E aí, Jobson? É um padrão muito alto ou não? Porque o fariseu era de fato, era o top dos top. O fariseu, religiosamente, cumpria todos aqueles requisitos que a lei cerimonial mandava. Mas vocês pensam que serão salvos na condição de fariseu? Na condição de escriba? Que escrevia as escrituras? Se as vossas justiças não exceder aos escribas e fariseus, não, o quê? Jamais entrareis no reino de Deus. E aí, se eu parasse por aqui, era algo desesperador isso. Nada agrada a Deus. Culto, indigno, eles estou fora. Culto, como é que diz, solenes, não me agrada. Como é que diz? Música, que não é para o louvor dele, não agrada. Oferta não agrada. Aliás, o que vai agradar a Deus? Unicamente uma coisa. A oferta na pessoa de Cristo Jesus. Ao Senhor recebe. Isso sim. Existe só um mérito. O mérito está em Cristo. Por isso, jamais a glória pode ser tirado para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as... Novamente diga, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele... Um só coro. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. É isso que eu diria a vocês. Não existe mérito nenhum a não ser na graça de Cristo. É isso que Romanos capítulo 3, verso 20, bem prossegue, mostrando o poder da justificação. Em suma, essa doce justiça que o Senhor quer de mim e de você, só se pode aplacar a ira de Deus no ato dos méritos de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?